leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Com esta frase de Carlos Drummond de Andrade, a gente abre hoje o programa Compartilhe, que vai falar sobre um tema muito legal e muito importante nos dias de hoje, a literatura. E eu recebo hoje a escritora Magali Vaz, que é autora do livro Grex, A Luz Atrás da Porta. Olá, Magali, tudo bem? Tudo bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Compartilhe, compartilhando, né, a literatura que é tão importante, né, nos dias de hoje. E como a literatura ela faz a gente crescer, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Sim, te tira da ignorância, no sentido literal da palavra, né? Que a gente deixa de ignorar N coisas que você poderia saber e às vezes você não tem acesso. A gente consegue viajar por mundos. A viagem, sim, pelas histórias, por muitas coisas. Te tira e faz o seu cérebro trabalhar, faz você crescer. Você concorda? O que você acha dessa frase do Carlos Drummond de Andrade, de que nem todos têm essa sede pela leitura? Você acha que ela é real ainda nos dias de hoje? Bastante. Hoje nós temos assim uma falta mesmo de incentivo à educação e a ler mesmo. Hoje você se depara com pessoas que às vezes terminam o colégio e não sabem nem ler e escrever direito. Você vai para as universidades, você se depara com muitas pessoas que são analfabetos funcionais. Eu, que por exemplo sou da área da saúde, as pessoas têm dificuldades para entender a receita, não pela letra do médico, mas como tomar o medicamento, porque por serem analfabetos funcionais. Então, o incentivo à leitura deveria estar num programa mais amplo dentro do Brasil mesmo. A que se deve isso, você acha? Você acha que esse problema está na escola, ele está na educação que recebe em casa ou é um conjunto de... Eu acho que dos dois mesmo, já da educação dentro de casa, que o brasileiro não tem esse hábito, é muito pouco, e na escola mesmo, que hoje as escolas públicas não incentivam tanto a isso. E aí a gente acaba vendo num crescente dessa falta. Isso que você falou eu também tenho notado isso, a falta da interpretação do texto, né? Isso. De conseguir interpretar. Você acha que rede social, essa febre que a gente vive de Instagram, Facebook, Twitter, e que tudo é muito rápido, né? Os textos são muito, em sua maioria, são textos muito curtos, são frases praticamente. Você acha que isso, além, assim, tira a atenção do livro e faz com que a gente interprete menos a gente exercita menos o cérebro para interpretar? Sim, porque o ser humano ele prefere a coisa que é mais fácil. Então, se você vai colocar um texto maior, que você vai ter que ler, que você vai ter que entender, ele já vai pensar duas vezes em ler. Então, hoje nós temos muito aquela coisa de áudio e vídeo, né? Uhum. Não tanto a leitura. E ainda com esses redes sociais onde você vai abreviando as palavras, então está atrapalhando realmente na educação até a questão de escrever, de entender, de ler. Escreve-se muito errado hoje no Brasil. Muito difícil isso, né? E isso tá partindo para as universidades. Os próprios professores reclamam dessa coisa de colocarem abreviações em provas. E num mundo onde, assim, num país principalmente, onde a gente onde se lê pouco, né? As pesquisas, elas revelam, acho que na Argentina eles leem muito mais do que aqui. Como é que a Magali, que é técnica em radiologia, tecnóloga em radiologia, pós-graduada em engenharia clínica, se transformou numa escritora? Não, isso já vem desde a infância, isso é de família, gostamos de escrever. Eu com 12 anos fiz uma peça de teatro onde o tema era mitologia grega. E eu tinha um pai que incentivava a leitura, né? Castigo na minha casa era capítulo de livro. Então, não tinha castigos assim absurdos. Ele simplesmente pegava o livro e falava assim, olha, eu já li, eu quero primeiro um resumo do primeiro capítulo. Isso não se tornou, por ser um castigo, ele não se tornou uma coisa ruim? Você adquiriu o hábito da leitura, porque de repente assim, meu pai me deu... Eu ler o livro como um castigo. Isso em você, na sua formação, não veio então como uma coisa ruim? Não, né? Porque nós víamos ele lendo muito. Eu tenho uma irmã muito mais velha do que eu, que também lia muito. Então, às vezes, sempre foi uma questão de hábito, né? A leitura. Meu pai, quando faleceu, eu nem sei, eu cheguei a dar uns 200 livros para uma amiga.
A influência familiar, então, ela foi muito importante em você se tornar uma escritora, Sim. né? O meu pai, quando tinha 5 anos de idade, ele ganhou uma coleção de obras célebres mundiais. Ele tinha 5 anos, eu tenho essa coleção comigo até hoje. Então, já vem da família isso. Né? A literatura está dentro da família. Acho que fica aí uma dica importante para quem está assistindo a gente, de repente tem filhos, tem sobrinhos, tem que começar, né, incentivar. Muito pequeno. Porque com um exemplo, né? Não adiantava o seu pai falar para você que você tinha que ler se ele não tivesse. Mas ele comprava muitos livros para nós também. Então, livros infantis ele comprava muito. E acho que o primeiro livro, que era um pouco mais adulto, que eu li foi na escola, que foi da série Vagalume, o Escaravelho do Diabo. Eu li também. Que foi que me incentivou a fazer o Grex dessa forma, livros menores, curtos. O Grex nasceu como? Em que momento veio a inspiração para você escrever esse livro? O Grex, na realidade, ele vem inspirado em 2 programas, eram 2 projetos de programa para televisão, que eu e uns amigos fizemos há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, porque eu tinha uma agência de publicidade junto com uma sócia e um amigo com uma produtora. E esse amigo perguntou assim, eu já tinha escrito um livro anteriormente e eu tinha deixado, eu falei, não quero mais, tive alguns problemas. E ele falou assim, poxa, você não é escritora? Por que você não faz um seriado para televisão? Aí eu fiquei pensando, eu falei, e aí? Eu nunca peguei um roteiro. Ele falou, não, eu te arrumo um roteiro e você tenta fazer. Então, eu fiz 4 episódios de um seriado que era com muita tecnologia, e um seriado onde os personagens, que eram o Max, o Pedro e a Bia, iriam viajar ao Brasil, caçando extraterrestres e salvando as pessoas de abduções, de serem cobaias, esses extraterrestres. Então, esse seriado, nós queríamos colocar ele para frente. Mas fomos atrás, não tinha incentivo e era difícil por causa mesmo dos efeitos especiais que iam precisar. E há 12 anos há 12 anos atrás era bem mais complicado. Aí falaram para nós assim, olha, vamos para o Canadá. Eu falei, nossa, pega e vai para o Canadá, teria que locar tudo. E o tema era Brasil. Eu falei, então nós vamos ter que filmar parte no Canadá e parte no Brasil. Porque era difícil. O segundo episódio, que até eu usei esse episódio para fazer o segundo livro, que já está pronto, dessa série Livros Grex, né? O segundo episódio se chamava A Lenda, e se passa no Pará. Falei, aí a gente vai e volta, como é que fica? Aí nós acabamos engavetando isso. E logo depois, junto com a minha sócia, nós também fizemos um projeto de um programa que era um talking show, mas onde os personagens, os apresentadores tinham personagens, eles eram anjos, um anjo e um querubim. E o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel estariam transitando dentro. E eles iriam entrevistar, os convidados que era dirigido para o terceiro setor, mesmo para programas de incentivo a qualquer coisa que ajudasse melhor, né, a vida das pessoas. E se chamava Só por Você. Então eu decidi, eu falei, depois de tudo isso, eu falei, quer saber? Às vezes o Jeff me liga e fala assim, Magali, vamos fazer o Grex. Não sei como. Quer dizer, há 12 anos veio a inspiração para um seriado de TV. E para um programa de talking. Que tinha a ver com a essência da história do Grex. Aí o que eu fiz? Eu juntei os 2 programas. Eu peguei o Grex antigo, que perseguia extraterrestres, peguei o programa de anjos. O programa de TV vocês também não conseguiram... Não conseguimos vincular ele, foi muito difícil, tivemos muitos nãos, que nem eu já até tinha lhe falado anteriormente, eu tive até um não por causa da asa do arcanjo Miguel, que tinha que abrir, eles falaram que ia custar muito caro fazer a asa abrir. Então, o que eu fiz? Eu decidi fazer em livro. Eu falei, bom, se eu não consigo fazer televisão, eu falei, vamos começar pelo livro. Que normalmente o livro vira filme mesmo, né? O que me chamou a atenção nessa sua história é porque geralmente, assim, quando a gente começa a receber muito não, eu vou desistir. Né? Então, assim, grande parte das pessoas às vezes tem aquele ímpeto de desiste, engaveta o projeto e nunca mais pensar nele. Você não, né? Ele ficou durante 12 anos ali sendo construído, né? Até que ele se transformasse em um livro. Isso. Por quê? Eu achei que seria mais fácil acessar, como eu já tinha escrito antes, seria mais fácil o acesso para as editoras, né? Do que você tentar se infiltrar dentro
do mundo da televisão, do mundo do cinema. Você já escreveu, quer dizer, quando você transformou ele em livro, buscando essas inspirações que você já tinha, já focando em um dia realizar esse sonho de ter esse livro adaptado? De fazer esse livro adaptado para um seriado de televisão. Então, vou pegar os dois de uma vez. Aí eu fiz Grex. O Grex, na realidade, não seria de extraterrestres, a não ser que pegue o sentido literal da palavra, porque anjos não moram na Terra, então são extraterrestres. Então, a história do Grex, eu usei a Bia, o Max e o Pedro, novamente. Os personagens do seriado. Do seriado. Usei, aí eu adaptei mais alguns personagens, então tem o Jeff, que é o irmão da Bia, e usei os anjos. Só que dessa vez, além dos anjos de Deus, eu usei os anjos caídos de Enoque. Então eu fui lá muito atrás, na época do Gênesis, eu tenho o livro de Enoque e adaptei a série para isso, exatamente, conta que na época antes de Noé, 200 anjos decidiram vir à Terra, isso que está no livro de Enoque, para se procriar com humanas. Então está lá, foi por causa desses anjos e dos filhos desses anjos é que aconteceu o dilúvio. Olha, eu não conhecia essa passagem. De Gênesis, o dilúvio aconteceu, Enoque era o bisavô de Noé. Okay. Então, ele recebeu de Deus essa premonição. E é um livro que foi considerado apócrifo, porque ele é um livro que, depois que surgiram as religiões mesmo, não era conveniente que ele continuasse. Ele não era muito divulgado. Não, ele era um grande best-seller antes de Moisés. Ele foi traduzido para grego, para etíope, que era uma língua muito falada na África e tal. Ele foi muito lido, até a vinda da Torá. Aí, quando chegou na Torá, como o livro de Enoque já previa a vinda de Cristo, as duas vindas de Cristo, o nascimento e a vinda na tribulação, né, para depois ele tomar conta da terra, então não tinha muito, né, o judeu até hoje não aceita Cristo, então eles tiraram. E o cristianismo também não aceita anjos fazendo sexo com humanas. Então isso foi retirado. Então a menção é muito pequena na Bíblia de Gênesis, né? Muito pequena, só fala que os anjos desceram e que eles se apaixonaram pelas moças, as filhas dos homens, porque elas eram muito bonitas, e tiveram filhos com elas. E conta na Bíblia que esses filhos eram gigantes e que eles dão uma interpretação dizendo que eles eram os grandes heróis da época. Mas no livro de Enoque não, falam que eram gigantes mesmo, que eles passaram a devorar tudo na terra e que começaram a devorar os homens. E foi aí que Deus ficou muito bravo, ele estava arrependido de ter feito ser humano e tal, e Noé convenceu, falou assim, não destrói tudo, a gente dá um jeito, tem gente boa, né? E aí foi quando ele mandou construir a arca e tal, e ele fez o dilúvio para matar os Néfilins, né, os filhos dos anjos. E como é que essa história chegou até você? A ponto de te inspirar para escrever um livro? É muito antigo, a minha família sempre estudou coisas religiosas, filosofia, né? Então eu sempre tive isso. E aí nós fizemos, a minha ex-sócia, minha amiga, uma outra amiga, nós fizemos um curso de teosofia, né? Que é religião com filosofia. Aí eu falei assim, mas essa história do Enoque dá uma história boa, né? Uma história muito legal. Aí eu adaptei. Então, o que acontece? No Grex, eles são 4 semi-adolescentes. Eu não digo que seriam adolescentes, porque já tem um de 22, um de 20, já são quase adultos, com 2 adolescentes de 17. Eles moram no interior, aquela vida normal, que todo mundo tem, sem grandes, né, coisas que acontecem, e que, de repente, eles descobrem que aí é o que me faz a ficção especulativa me abrir um leque, e eu usei a ficção científica. Eles descobrem que a realidade, os universos, né, que a gente fala, que você pode mudar de realidade, do seu destino, elas começaram a mudar, e eles não foram pegos por essa mudança de realidade. Aí é quando eles descobrem que os anjos da época de Enoque, alguns deles,
que escaparam de Deus, conseguem voltar à Terra, estão fazendo de novo novos Néfilins, só que Néfilins muito mais avançados, porque eles conseguem correr na velocidade da luz. Olha, eu vou pedir um minutinho para você, Magali, a gente vai voltar com essa história super... Eu já quero muito ler o Grex, porque eu tô achando assim muito fascinante, principalmente por essa questão de toda essa pesquisa que tem por trás. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para o quadro Mediando com Sueli Buriasco e ela responde a sua pergunta que você enviou para a gente na semana passada aqui através da linha ao vivo. Olá, Sueli! Olá, você que assiste o programa Compartilhe aqui na TV ABCD. É sempre uma alegria estarmos juntos. Hoje eu vou responder a pergunta de uma amiga que diz o seguinte: estou vivendo um problema em casa entre meu filho e meu marido, que é padrasto dele. Eles vivem brigando e eu não sei mais o que fazer. Pois é, adequar-se aos novos sistemas familiares exige realmente grande esforço de todos os membros da família. Isso até certo ponto é natural, mas precisa ser gerenciado para que não vire aí uma briga com consequências que podem ser mais danosas. Então é importante realmente você esteja prestando atenção nesta situação e vendo qual é a melhor forma de lidar. Nós sabemos que um grande instrumento para o entendimento é o diálogo. E eu penso que você deve estar usando muito isso para resolver esta questão. Cada caso é uma situação diferente, mas de forma geral eu penso que funcionaria muito se você falasse com o seu marido primeiro. Você explicasse a ele de forma clara, sem se envolver emocionalmente, o quanto seria importante a ajuda dele para você conseguir essa proximidade familiar. Ele é adulto, como ele poderia estar ajudando você nisso? Deixe claro que você não está dizendo que ele está errado, onde ele está certo, você não está trabalhando com o certo e com o errado, você está trabalhando com o entendimento. Então, o que pode ser feito para que haja um entendimento e chamá-lo para te ajudar? Como é que nós juntos podemos estar conquistando, né, esse filho para que haja harmonia no lar? E isso normalmente funciona muito bem, e se você conseguir fazer do seu marido um aliado, vai ficar muito mais fácil para você. O segundo passo, conversar com o seu filho. Dizer para ele dos seus sentimentos, sem cobrança, sem choro, sem emoções, né, muito aflitivas. Dizer para ele do que você sente, como está sendo difícil, porque você reconstruiu o seu lar e de repente está esta situação de que a briga constante entre ele e o padrasto. Fale do seu coração, faça com que ele sinta o seu sentimento. Olha, isso costuma funcionar muito, minha amiga, porque você vai estar tocando no coração do seu filho. É um bom começo. Penso que você deve seguir por aí. Boa sorte para você, um grande abraço a todos e não se esqueça, se curtiu, compartilhe! Olá, Sueli, muito obrigada. A Sueli volta na semana que vem e ela pode responder a sua pergunta. Você pode mandar para a gente aqui pela linha ao vivo, através do site da TV ABCD, na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Compartilhe, ou na página da Sueli, facebook.com/Sueli Buriasco. Você pode mandar mensagem fechada, não precisa se identificar, a gente não vai falar o seu nome aqui. Manda a sua pergunta que ela responde aqui a qualquer momento aqui no programa. Magali, vamos voltar aqui ao livro que eu tô achando... A Magali é assim, ela estava me contando que ela trabalha na área de saúde, né? Isso. Com a engenharia clínica. Isso. A Magali já teve uma agência de comunicação, né? Então já circulou pela área de comunicação. Já foi atleta? Você fez o quê, Magali? Eu fui atleta da Pirelli, judô. Olha só, chegou a disputar campeonatos? Foram os primeiros campeonatos quando o judô foi oficializado no Brasil. E como é que você circula? Porque essas áreas, elas são diferentes em si. Geralmente, assim, uma pessoa que gosta de uma área de saúde, que vai mais para um lado de exatas, né? Ela não é tão chegada na comunicação. Como é que tudo isso, assim, entra na sua vida? Vem da família. Música, artes... Todo esse tipo, é uma gama de coisas que nós éramos incentivados pela família mesmo, por pai, por mãe. Que legal. A Isamara, que está assistindo a gente, ela até mandou aqui. Gostei desse castigo, ler um capítulo de um livro. Mas é claro que o exemplo é fundamental nisso.
É bem Com isso, certeza, eu também achei tem fantástico. que fazer o resumo depois. Ah, isso tinha que fazer o resumo? Tinha que fazer o resumo e apresentar Olha. para ele no fim da tarde. Que legal, muito bom, adorei esse castigo. E aí me diz uma coisa, toda essa variedade de formações que você tem, de que maneira elas chegam no Grex? Ele é influenciado por tudo isso? Sim, com certeza. Tem uma parte médica, sim, porque tem muita aventura. Os heróis se machucam, eles acabam dentro do hospital, então eu faço mesmo o médico conversando, falando mais ou menos o que tem, dando diagnóstico, falando, mandando para fazer os exames. Então tudo isso também está dentro do Grex. Quer dizer, toda a sua realidade, do seu conhecimento, você aí consegue dentro, inserir, a né? parte religiosa, a parte de física quântica, tem muita física quântica, mas de uma forma assim, fácil de ler. O livro prende bastante porque tem muita ação, muita aventura e um mistério. E eu tentei, de todas as maneiras, não complicar muito na questão de palavras, né, para não ter que procurar atingir. muito. Você busca atingir um público específico em termos de idade, de faixa etária? Não. O que estão gostando mais são os adolescentes mesmo, 14, 15 anos. Falam para mim, nossa, amei, gostei. Quero saber por que não tem fim, perguntaram para mim. O Grex ele é o primeiro, de uma série. Quando você escreveu, quando veio a inspiração, você já sabia que era só o primeiro livro de uma série? Já, porque eu já tinha colocado a história na minha cabeça. A história já está pronta na sua cabeça? Porque é uma história central e onde tem o desempenho desses personagens, uma trama entre os personagens também. Tá. Então ela tem um começo, meio e fim. E como é que surgiu para você cada personagem? É uma curiosidade que eu tenho, né, dos escritores, que eu acho muito fascinante, né? Como é que surgem esses personagens? Quer dizer, de repente, como é que se para e pensa numa história? Como é que vem essa inspiração para você? Parece que o Grex, ele se escreve quase que sozinho, né? Ele vai te dando o que é necessário, né, para mim, o que é necessário eu colocar. Então, por exemplo, alguns personagens realmente são criados. Tem alguns que são criados e inspirados em amigos meus. Que até eu liguei, né, entrei em contato, falei, posso te colocar, você vai ser meu personagem. Usei até nomes de alguns personagens, né, de alguns amigos dos personagens. Então, o Jeff era o meu amigo que estava... desde o começo, o primeiro Grex e tal, e eu falei, Jeff, vou te colocar como o irmão da Bia, né? Então tem coisas que são do Jeff e tem coisas que não, óbvio, né? Eu tenho uma trama entre os personagens e não daria, não é a vida deles lá. A característica física, de repente, ou de comportamento? Mais a questão de comportamento, não tanto a característica física. Mas o comportamento, algumas coisas assim, algumas tiradas do Jeff, algumas coisas da Mary Angel. A Mary Angel é uma personagem que entra no terceiro livro, que é a minha ex-sócia, Angela. Então eu usei o nome da filha de uma amiga e ela para construir. Que ela gosta de pesquisar e ela gosta de ir atrás e ela não tem problema com ela. Quer dizer, o livro também traz, porque você também gosta de pesquisar, né? Conversando com você, o livro traz isso. Traz, né? traz. O que é? Ele está classificado como ficção especulativa. O que é uma ficção especulativa? A ficção especulativa é um gênero que você vai englobar fantasia, ficção científica e terror. Tem um pouquinho de terror, então. Tem, porque os Néfilins querem sequestrar mulheres para gerarem mais Néfilins. Então, eles sequestram mesmo, né? E uma das personagens, a Bia, ela é uma das vítimas. Eles querem ela. Então, aí, no caso, é a Bia, o primo, o Max, que é o primo dela, o Jeff, que é o irmão, e tem o quarto personagem, que é o Pedro, que ele era um amigo de infância que no fim ele vira namorado da Bia. Então eles vão tentar defender. E aí tem um grupo chamado Grex, que essa é a parte ficção científica, porque o Grex, eles eram pessoas comuns que viviam normalmente na nossa sociedade e que começaram a reparar realmente que havia algo de errado com o tempo e espaço.
Então, eles começam a investigar, e nessa investigação eles começam a atrapalhar esses anjos que querem, né, pôr uma nova raça, acabar com a raça humana, né? Então, o que ele faz? Eles pegam essas pessoas que começam a investigar e jogam para uma dimensão paralela. Então, elas não moram mais aqui. Só. Então, elas só conseguem ter acesso em certas épocas, quando eles mudam a realidade. E aí eles conseguem vir para cá. Então, o Grex começa a tentar ajudar o Pedro, a Bia, o Max e o Jeff a se defender deles. E nisso também vem os anjos de Deus. E como é que... Você lançou esse livro pela editora portuguesa, é Chiado Editora. Isso. Por quê? Você teve dificuldade aqui no Brasil de encontrar uma editora que abraçasse a sua ideia? Tive sim, enviei para várias editoras, apesar que não deu muito tempo. Eu acabei o Grex, eu enviei para várias editoras e enviei para Chiado. Porque ela tem essa linha, né, da ficção também. Eles gostam, em Portugal, gostam muito da ficção especulativa. Tem até uma editora que é só de ficção especulativa. E em 10 dias eles já estavam retornando para mim. E já o Brasil, né, demora 9 meses, 6 meses. Você não teve retorno de nenhuma editora nacional? Tive algumas que disseram que não era a linha delas, mas demorou 4, 5 meses até eles fazerem isso. E aí o seu livro, então, ele também está em Portugal? Ele foi lançado no Brasil e em Portugal. Ah, e aí, a que você acha que se deve essa... aqui no Brasil, assim, a gente não tem público, é porque... A que se deve essa dificuldade de se lançar um livro tão legal e que vai, de repente, chegar... Que ele vai falar na linguagem do jovem, né? Aquilo que, de repente, a gente... Quando numa escola você obriga a ler um livro mais... Não que não tenha que ler, eu acho que precisa ler, né? Sim, Os grandes clássicos. Eu acho que faz parte, até pra gente ter o conhecimento. Mas para você estimular a leitura, se você fica só nos grandes clássicos, você pode... desanimar, porque assim, a linguagem é outra, as palavras usadas são outras, ela requer que você raciocine muito mais e de repente para você trazer uma pessoa para esse mundo da literatura, seria legal você começar com uma aventura próxima ao que ela vê nos filmes. Isso, com certeza. Por que você acha que aqui no Brasil é tão difícil? A falta de incentivo à leitura. Os livros são caros no Brasil. Você acha que o preço é... O preço é caro no Brasil. A escola não incentiva, a família não incentiva. E, de repente, nós começamos o quê? A importar uma literatura que eu acho assim... Eu acho meio estranho, porque às vezes você está lendo lendas da Escandinávia, que nada a ver, você não faz parte daquilo. Se cria, eu acho que talvez um preconceito. O brasileiro tem muito preconceito do Brasil mesmo. Tem, em todos os segmentos, né? Isso, muito, 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 em tudo. Em filme, as novelas, nós somos as melhores novelas, mas os filmes é preconceito, é preconceito com livros, porque um estilo é muito melhor. E às vezes não é. Às vezes você pega um livro que você vai viajar naquela história. E é de brasileiro. Nós temos aí, por exemplo, o Eduardo Spohr. Eu li. Que tá a Batalha do Apocalipse. E que ele começou independente, né? A história dele, ele começou através, acho que vendendo num site do Jovem Nerd, alguma coisa assim, e de repente ele explodiu, né? É um livro grosso também, tá? Mas que é uma linguagem mais fácil, não é rebuscada. Eu, por exemplo, tenho uma filha que ela chegou para mim e falou assim: mãe, eu tô lendo um livro muito louco. Ela tinha uns 14, 15 anos. Eu falei, mas o que é? Ela falou assim, mãe, é muito louca a história. Eu falei, mas qual que é? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ela leu isso, ela leu Otelo, e ela vai lendo, né? Então, é um gosto dela. Agora, que já vem, de repente, influenciado por você. De família, de ver aquela biblioteca grande que a gente tinha em casa, você podia, né? Eu brincava até que nós tínhamos até a biblioteca, na época que eu era adolescente, era melhor que a biblioteca municipal, né? E hoje em dia, assim, até pelo fato das pessoas estarem indo para apartamentos cada vez menores, não tem como guardar. Você não tem como guardar livro. Eu guardo todos os meus livros. E às vezes tem gente que fala, mas você tinha que jogar fora. Não vou jogar fora, né? Eu gosto de ter livro, pegar o livro. Tem um cheirinho de livro. Magali, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas quem quiser encontrar o seu livro, como é que pode fazer? Então, nós estamos ainda com problema, porque ele foi recém-lançado. Foi lançado em dezembro, né? Em dezembro, tem um mês. Há uma certa complicação por causa que, na realidade, meu livro é importado. Então, eu estou na moda, né?
Então, ele é importado, estamos ainda catalogando os livros, em breve estará na Saraiva e na Cultura. Tem algumas unidades na Martins Fontes, da Paulista, então é só entrar no site. E tem o site do Grex, a gente também pode enviar. Qual que é o site? Site não, é o Facebook. O e-mail. Manda um e-mail e a gente... Qual que é o e-mail para quem? É o GrexDM, D de Maria... Grex é G-R-E-X. Isso, D de dado, M de Maria, @hotmail.com. Legal, aí a pessoa manda um e-mail, solicita a gente o livro. solicita, a gente... E tem uma página no Facebook também. Tem. A página do livro. Tem. Quem quiser página curtir, do livro, é Grex, A Luz Atrás da Porta. Grex, então facebook.com/Grex, A Luz Atrás da Porta. Se você quiser conhecer mais sobre essa história fantástica aqui da Magali, que ela já deixou a gente com um gostinho para ler o livro, você entra em contato através da página do Facebook, do e-mail ou então na livraria Martins Fontes por enquanto, mas daqui a pouco vai estar em todas as livrarias. Isso, com certeza. Magali, muito obrigada por você ter vindo ao nosso programa. Sempre que tiver novidades, venha trazer pra gente e continua com esse seu sonho, que eu achei assim... fantástico essa coisa, você recebeu tantos nãos e não desistiu. O projeto está aqui 12 anos depois, numa outra forma, mas existe e nada impede que amanhã ou depois ele vá se tornar um seriado como é o seu sonho. Se Deus deixar. Muito obrigada, Magali. E muito obrigada a você que assistiu o programa Compartilha. A gente volta na próxima terça-feira às 11 da manhã. Um beijo.